país que é a China. Para começar essa conversa, eu acho que é bom a gente ter uma noção, né, de como funciona o sistema educacional na China em quesito de universidade. A China é um país gigantesco. Você pode fazer faculdade lá em diversos locais. Você tem áreas muito mais rurais, que vão ser muito mais baratas, até cidades muito grandes, extremamente populosas, como Xangai. Então, na China, a gente tem instituições que são as instituições abrangentes, que normalmente são aquelas universidades que, de fato, né, são as maiores universidades, que daí você vai ter vários tipos de cursos diferentes. Você tem universidades técnicas, você tem normais, agrícolas, médicas, de minoria ética, privada. E as mensalidades vai estar variando ali de 20 mil a 60 mil RMB, que é a moeda, né, da China. E, no geral, isso acaba sendo uma coisa atrativa porque ela acaba sendo mais barata, tá bom? Eu vou até colocar aqui pra gente converter aqui na hora. Gente, você consegue fazer uma faculdade na China a partir de 3 mil dólares, ok? Por mês? Por ano, ok? Então, é muito, 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 muito mais barato do que nos Estados Unidos. Se você for considerar uma universidade grande nos Estados Unidos, gente, você vai gastar fácil ali, só de tuition, 50 mil dólares, ok? Então, é uma coisa muito mais barata. Então, ali, entre 3 mil até 9 mil dólares por ano, ok? Então, é um custo muito menor para você estar fazendo faculdade. É em torno de 16 mil reais por ano, né? É, assim, é um custo caro, fora da realidade de muitos brasileiros, mas ainda é muito mais acessível do que nos Estados Unidos. Existem bolsas, tá, gente? A gente vai falar um pouco sobre as bolsas, mas só para você ter uma noção, assim, tenham noção de que existem diferenças no tipo de universidade, tá? Considerem isso. Mas, assim, no geral vai ser bem mais barato, ok? Nos Estados Unidos, a faculdade mais barata que eu achei por mês, se eu fosse dividir, dava, tipo, economizando 6 mil e meio, 7 mil por mês. Tipo, aquelas na Flórida, os community colleges, tá ligado? Senhor. Estudando nos Estados Unidos, então. Não, é brincadeira. Por isso que precisa de bolsa, né? Mas os documentos necessários para você fazer a faculdade na China, esses são os gerais, tá? Você vai precisar de fazer um formulário de inscrição. O formulário de inscrição, você entra no site da faculdade, vai na parte de aplicação e preenche o formulário, que ele vai pedir os demais documentos. Então, histórico escolar, teste de proficiência, carta de motivação, carta de recomendação, você vai colocar no formulário de inscrição, ok? Aí você vai também precisar do histórico escolar com tradução juramentada. Então você pega as suas notas do ensino médio, geralmente é do nono ano ao terceiro ano do ensino médio, ou primeiro ano ao terceiro ano do ensino médio, depende. Mas você vai pegar o seu histórico escolar do ensino médio e fazer uma tradução juramentada. O que é a tradução juramentada? Você vai através de uma empresa de traduções certificada. E ela tem o aval de pegar esses documentos, pegar essas informações que são tese do aluno, e ela vai traduzir, pegar o seu histórico e traduzir pro chinês, nesse caso, tá? Mas para os Estados Unidos se traduziria para inglês, para Coreia do Sul se traduziria para coreano, enfim. Mas a tradução juramentada é isso. E por que tem que ser juramentada? Porque o aluno, se ele pega e ele mesmo traduz as notas dele, tem aquele espaço cinzento de ele pode burlar as notas dele, né? Então a tradução juramentada, ela é certificada, tem toda uma documentação que eles fazem, que eles são certificados para fazer isso. Então eles não vão burlar as suas notas. E eu sempre recomendo, envia o seu histórico que foi feita a tradução juramentada e o original. Vai ter as duas versões, em português e no idioma que você estiver enviando para o país que você estiver aplicando, ok? Então isso é a tradução juramentada. Só fazer um adendo aqui, gente, que eu acho que a gente acabou não mencionando até o momento, mas todos esses países que a gente vai estar falando na aula de hoje, você pode fazer cursos em inglês também, ok? Existe essa opção, as faculdades oferecem cursos em inglês. Por isso, eu ia até falar, o histórico, eu acho que vale conferir com a faculdade se eles vão querer o histórico em inglês ou em mandarim ou com o idioma de cada local, né? Porque a gente tá falando de vários países aqui hoje. Mas eu acho que eles podem até acabar aceitando o inglês, tá bom? Visto que muitos vão ter cursos com a língua de instrução em inglês e você vai precisar apresentar teste de proficiência em inglês, caso você escolha, né, fazer o curso no idioma local, tá bom?
Exato. Aí, o outro documento que você vai precisar ter é o teste de proficiência, que é o TOEFL, IELTS, ou para a China é o HSK, que é o exame que demonstra a proficiência no mandarim. Então, isso varia. Ah, eu vou para a China, mas vou fazer faculdade em inglês. Você vai enviar o TOEFL ou o IELTS. Mas eu vou para a China para fazer aulas em mandarim, eu vou ter o idioma que vai ser lecionado na minha aula, vai ser em mandarim, aí você faz o HSK. Por isso que a parte de estratégia anteriormente é importante, porque quando você está montando a sua lista de faculdades, você define, eu vou aplicar só para faculdades que oferecem cursos em inglês e eu vou tentar fazer em inglês. Eu não me sinto bem com mandarim, meu mandarim também é enferrujado, ou enfim. Então, eu vou para a China, mas eu vou ter aulas em inglês. Então, eu vou enviar o TOEFL. E é isso, ok? Mas é interessante você ter um básico intermediário de mandarim para o dia a dia, porque você vai provavelmente precisar falar mandarim no dia a dia. Carta de motivação. A carta de motivação aqui, você explica o motivo de você estar querendo aplicar para aquela instituição. Então, por que você escolheu a major ou bacharelado tal, ou a licenciatura tal, ou enfim, por que você escolheu aquele curso e por que você escolheu aquela faculdade, como é que vocês dão match, e pode ter um limite de palavras, não é tipo, 2, 3 páginas, não, é tipo 500, 600, 400 palavras, essa carta de motivação. E você faz essa carta, tem aulas aqui no M60 que falam como escrever uma carta de motivação, tem até uma aula do Matheus Tomoto, onde ele lê uma carta de motivação do aluno aprovado em MIT. Então, muito importante, se vocês querem entender mais sobre cartas de motivação, assistam essas aulas, mas você vai fazer uma carta de motivação, uma para cada faculdade, provavelmente, ou você vai mandar pegar uma e adaptar para outra faculdade, mas vai dar um trabalho, você vai ter que escrever várias cartas, né? E você vai ter que fazer cartas de recomendação. O que é a carta de recomendação? Para quem não sabe ainda, o seu professor do ensino médio, ou pessoas próximas a você, tipo o chefe, um amigo ou outros, pode fazer uma carta falando para que você seria uma boa adição para aquela faculdade, para aquele local. Então, ela tem uma estrutura muito fixada, né? Não tem muito rodeio. É diferente da carta de motivação, que é você escreve sendo você e na sua perspectiva com aquela faculdade. A carta de recomendação, ela é mais padronizada, a estrutura dela, ok? Tem aulas sobre carta de recomendação aqui na plataforma também, por isso eu não vou me estender muito explicando o que é isso, mas é tranquilo em questão de documentos para aplicar para a China, tipo, documentos que a gente vai fazendo durante o nosso ensino médio como histórico de notas, ou a gente vai aprendendo o idioma, né? A parte mais ali do momento que você vai ter que fazer na hora que eu estiver aplicando, 2 meses antes de eu enviar a minha candidatura, é só as cartas de recomendação e de motivação. Mas, no geral, é uma aplicação tranquila, não é muito trabalhosa, ok? Eu acho que quanto mais a gente vê as oportunidades ao redor do mundo, mais a gente percebe que os Estados Unidos é o país mais chato para aplicar. Mas enfim. Bom, gente, e por falar em Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos a gente tem a famosa Ivy League, né? Que são as ligas das universidades que são as melhores universidades dos Estados Unidos. Não necessariamente são as melhores, tá? Mas elas são universidades muito prestigiadas, que têm, no geral, alunos com um patamar, assim, socioeconômico muito alto, que tem um prestígio, que tem pessoas famosas que foram estudar, que tem um investimento bem grande. No geral, possuem bolsas muito boas. E essas universidades, né, você tem um equivalente a essa liga na China. Eles chamam de C9, C9, Liga C9, C9 League, ok? Que é uma aliança entre as 9 universidades mais tops da China. Ele foi fundado em 2009, o que é engraçado, eu achei engraçado esse fato. E eles têm o objetivo, né, de promover ali essa excelência de pesquisa. Isso é muito comum, tá? Acho que quase todos os países têm alguma coisa parecida com isso. Aqui na Inglaterra, a gente tem também as universidades que fazem parte do Russell Group, como a própria Universidade de Manchester, Oxford, Cambridge, né? Todas essas grandes universidades. Então, isso é uma coisa bem comum. E na China não é diferente, eles têm essa liga entre grandes faculdades, ok? E elas se apoiam, né? Elas fazem muita coisa em colaboração e elas têm um objetivo ali de serem referência em educação e também ajudar ali com uma questão maior de bolsas. Então é um bom lugar para você começar a procurar e fazer o seu college list, tá bom? Então, essas são as faculdades do C9, que é a Universidade de Pequim, essa daqui que eu não sei pronunciar, Fudan Tsinghua. University. Repete? Tsinghua.
University, tem a Fudan University, Xangai, alguma coisa University, e essas daí, né? Quer Nossa, tentar falar gente, algum? inclusive, o pânico que a gente teve para fazer essa aula, quando a gente começou a pesquisar as coisas, principalmente na China, que você acha tudo em outras línguas. Nossa senhora, o desespero, a gente parando, cara, quem que foi que deu essa ideia de fazer uma aula sobre como fazer faculdade na Ásia? A gente não conseguia entender nada do que estava escrito no site. Óbvio que a ideia foi do Matias, né? Exato. Bom, gente, e a gente tem também as principais bolsas de estudos, tá bom? Para vocês estarem procurando. Muitas delas aí são full rides, ok? Então, a gente tem bolsas tanto governamentais quanto bolsas não governamentais. Tem algumas também que são específicas para faculdade, mas aí eu acabei não colocando, porque elas acabam sendo específicas também para o curso, né? Então vai depender muito do que você está querendo fazer. Então, eu recomendo que você sempre procure no site oficial da universidade quais são as bolsas específicas que você pode estar aplicando, mas as principais e que as bolsas governamentais, se não me engano, todas essas, elas estão abertas para qualquer universidade dentro, né, a não ser que seja específico de província, e daí vai ser a todas as universidades dentro daquela província. Mas você tem a China Scholarship Council Scholarships, que fica muito repetitivo. Achei muito repetitivo esse nome, mas beleza. Jiangxi Government Scholarship, que daí é específica da província de Jiangxi, se não me engano. A Hubei Provincial Scholarship também é específica. Beijing Government Scholarship também é específica. Bolsas não governamentais, tem Confucius Institute Scholarship e tem uma aí que é específica de um curso, mas ela não é governamental, que é Biomedical Science Scholarship. Se não me engano, essa é da Universidade de Xangai. Posso ter errado. Mas, assim, todas as universidades podem ter bolsas particulares, privadas, que nem falei, sempre quando você for fazer sua college list, procura ver se tem universidades, dentro da sua universidade específica, tem alguma bolsa a mais que você pode estar aplicando, tá bom? Mas essas são as bolsas fundamentais e que eu acho que são ótimas para você que está querendo procurar. São bolsas que parecem que ajudam bastante. O pessoal do governo chinês não foi mão de vaca, não. Eles estão dando bastante dinheiro pro pessoal aí. Para passar nos Estados Unidos tem que investir bastante. Então, os prós e os contras de fazer faculdade na China. Primeiro pró, faculdade e custos de vida tipicamente mais baixos. Então, eu gosto dessa questão por até plano B, sabe? Então, você fala, eu quero fazer faculdade nos Estados Unidos, mas um plano B meu seria a China, legal, por causa que o custo é mais baixo, para você se manter lá seria mais tranquilo. Tipo, um dos meus planos B fazer faculdade em Portugal. Por quê? Porque lá o custo é baixo. Eu pago, tipo, pagaria 135, 150 euros por mês para fazer faculdade lá, no máximo 200, estourando. Então, o custo é mais baixo, pode se adaptar à realidade de algumas pessoas e torna a viabilidade maior, ok? Então, essa questão de custos baixos é uma barreira a menos, né? Que a barreira do custo, no meu ponto de vista, é a principal barreira para muitos alunos irem para o exterior. Aí o segundo pró, imersão em uma das culturas mais antigas do mundo. Né, você vai viver o país, você vai estar lá, conhecer o lugar. Então, para você que gosta de história, cultura e conhecer o mundo e tal, a China é um país muito rico, né? Que tem uma cultura aí que remete a 5.000 anos atrás. Sim, uma das 7 maravilhas do mundo, né? Poxa, mó legal. Qual? A muralha da China. Universidade de alto padrão acadêmico, porque a gente tem que lembrar que a China tem faculdades no top 10, no top 30 melhores do mundo. Então, você vai ter acesso, vai poder estudar, ou vai poder estar ali no ambiente acadêmico diferente do Brasil, um ambiente acadêmico competitivo, tipo o que a Maju vive atualmente. Tô brincando. Mas você vai ver como é que é a realidade de estar ali num ambiente de melhores faculdades do mundo, né? Algo que não se vive no Brasil. Então, e oportunidades de trabalho. A China, né, é um país que está altamente em expansão, cresce atualmente 6, 7% ao ano o PIB dela. Então, para um país crescer o PIB, cresce as quantidades de emprego, cresce o mercado, fomentação e tal. Então, para se inserir no mercado de trabalho é um ponto interessante. Quer comentar os contras, Maju? Bom, gente, primeiro, acho que talvez a mais óbvia que a gente conseguiu enfrentar, nem estando na China, né? A gente conseguiu enfrentar isso online, procurando o site das universidades.
é a barreira do idioma e também da cultura, né? Querendo ou não, a gente vive um mundo que é muito diferente do mundo oriental. Então, a gente tem aí uma realidade diferente, a gente tem uma realidade diferente em termos de convivência, né? No geral, o pessoal da China tem muito chinês aqui, tá, gente? Então, eu tô falando aqui com o que eu vejo na faculdade. Eles têm uma forma diferente de se comunicar, de se portar. Eles têm muitos que são muito mais introvertidos, você tenta conversar e eles não desenrolam, assim, tipo, é difícil de você conseguir conversar. Então, existe essa barreira aí um pouco da cultura, tá bom? Então, é uma coisa que tem que estar em mente, porque às vezes isso pode atrapalhar a nossa adaptação no país. A gente sabe que saúde mental acaba sendo uma coisa muito importante, e principalmente enquanto aluno internacional, saúde mental é uma coisa extremamente importante, tá? Além disso, o ambiente social e político mais restrito, né, mais controlado. A gente sabe que a China é um país que tem muita dificuldade, até em quesito de acessar algumas redes sociais. Tem rede social que não existe lá. Tem uma menina que eu conheci esses dias, eu conheci esse final de semana passado. Ela é da China e ela tava toda feliz. A gente foi aqui na minha acomodação, a gente tem eventos, né, de, assim, a cada alguns finais de semana, a gente organiza de levar comida ou chá, chocolate quente, dar cobertura, etc., para morador de rua. E a menina foi junto e ela tava toda feliz porque ela tinha acabado de criar o Instagram dela, ela queria me adicionar, ela tava querendo adicionar todo mundo que tava no grupo. Então, assim, é uma coisa engraçada de ver, mas eles não têm isso, né? Tem vários provedores de internet diferentes, cada um vai ter um negócio diferente. É uma coisa meio confusa. Existe um controle político, né? Um controle, regulamentação, né? Uma vigilância muito mais forte. Então, isso pode ser um contra, pode ser que você não goste disso, pode ser que você se sinta mais pressionado, mais controlado, menos livre. Isso pode acontecer, tá bom? E alguns alunos também, eu procurei na internet, alguns estavam falando que tem uma certa inconveniência em termos de burocracia, de tipo, parece que muitos documentos, documento meio tipo. Eu acho que nesse sentido deve ser meio parecido com os Estados Unidos. Que qualquer coisa tem que preencher formulário, o formulário tem que tem umas 500 páginas, tudo nos mínimos detalhes. Falaram que é uma coisa assim um pouco inconveniente no geral e que falaram que isso tem também até para pegar trem. Acaba sendo uma coisa meio inconveniente, tá bom? Então, aí tem alguns contras, né, que tem que estar em mente.